Os Cavaleiros do Zodíaco. Despertar dos Netero. Primeira parte. Papiro da Ruína. Que você faria se descobrisse que tudo que você lutou para proteger, todas as batalhas que venceu, foram apenas um ensaio para um conflito muito, muito mais antigo. Um conflito que precede os próprios deuses que você venera, cujas raízes se entranham nas areias do tempo, antes mesmo da primeira constelação brilhar no céu. Esta não é uma história sobre salvar a Terra. É uma história sobre redescobrir a história do próprio cosmos. E tudo começou não com um grito de guerra, mas com o silêncio poerento de uma biblioteca esquecida. A paz no santuário de Atena era uma flor rara e delicada. Após as sucessivas guerras santas contra os deuses do Olimpo, uma calma tensa havia se instalado. Para Seiya e os outros Cavaleiros de Bronze, esses períodos de quietude eram os mais difíceis. Era quando as memórias dos amigos perdidos ecoavam mais alto nos corredores de mármore branco. Seiya, em particular, sentia o peso da armadura de Pégaso. Não como uma honra, mas como um lembrete constante de quanta dor uma única pessoa pode carregar e ainda assim se levantar. Seus olhos, outrora cheios de uma teimosia juvenil, agora guardavam a profundidade de um oceano após uma tempestade. Shiryu, sempre o erudito, encontrava refúgio nos arquivos secretos do santuário, buscando entender o propósito maior por trás de tanto sacrifício. Yoga, com seu coração gelado, que lentamente descongelava, contemplava o céu noturno, questionando se sua mãe, em algum lugar entre as estrelas, poderia ver o guerreiro em que ele se tornara. Chan, o mais pacífico, orava por um futuro onde as armaduras fossem apenas relíquias de um passado violento. Ikki, a fênix solitária, permanecia à distância, vigiando seu irmão e sentindo uma inquietação que nem mesmo a morte conseguia apaziguar. A normalidade para eles era um intervalo, um suspiro roubado entre um grito de guerra e o próximo. O incidente incitante não foi uma invasão, mas uma descoberta. Durante a restauração de uma ala danificada dos arquivos, um terremoto súbito, tão localizado quanto misterioso, rachou uma parede ancestral que não constava em nenhum mapa. Por trás dela havia uma câmara minúscula, selada há milênios. O ar que escapou era seco e cheirava a mirra, canela e algo metálico, como o cobre de sangue antigo. Dentro não havia tesouros de ouro, apenas um sarcófago de pedra, contendo um único papiro, enrolado e preservado por uma energia que não era deste mundo. Era Shena, a cavaleira de Ofuko, quem primeiro o encontrou, mas foi o conhecimento de Shiryu que foi desafiado. Os hieróglifos não eram como os dos livros de história. Eles pareciam vivos, se movendo sob o olhar, contando uma história que as palavras sozinhas não podiam carregar. Quando Shiryu, com a ajuda de Doku de Libra, começou a traduzir, o clima no santuário mudou. O papiro não era um registro histórico, era uma profecia, e era assinado por um nome que fez o velho mestre Libran empalidecer. Thoth, o senhor das palavras divinas. A tradução revelou um pesadelo cósmico. O papiro profetizava o retorno dos Neteru, os deuses do Antigo Egito, liderados por Ra, o deus Sol. Mas este não era um retorno de benevolência. O papiro descrevia um plano de dominação dimensional. As grandes pirâmides, que todos acreditavam serem tumbas, eram na realidade estabilizadores cósmicos, antenas construídas para canalizar a energia do Sol e abrir portais para uma dimensão onde os deuses egípcios aguardavam, exilados. O objetivo não era governar a Terra, mas reiniciá-la, purificando-a com um fogo solar que apagaria a era dos homens e restauraria a era dos deuses. E a data do evento-alvo estava próxima, o solstício de verão, quando o poder de Ra estaria no ápice. A revelação mais chocante, porém, eram as descrições dos guerreiros de Sekhmet, uma ordem de cavaleiros sagrados que serviam aos Neteru. Suas armaduras não eram inspiradas em constelações, mas em divindades animais. Anubis, o chacal da morte. Horus, o falcão do céu. Sati, o deus do caos. E Osíris, o senhor
do renascimento. O papiro alertava. Suas armaduras brilham com a luz da própria criação. Um poder rival, até mesmo das armaduras divinas dos guerreiros de Atena. A tensão escalou quando Tatsumi, usando seus vastos recursos, conseguiu imagens de satélite do Vale dos Reis. As pirâmides de Gizé, sempre inertes agora, emitiam uma leve luminescência sob a luz das estrelas. Uma aura dourada e opressora que os instrumentos não conseguiam medir. Pior ainda, os sensores cósmicos do santuário detectavam uma concentração de energia maligna e ancestral na região, tão densa que ofuscava qualquer ameaça que haviam enfrentado antes. Foi então que uma visão atingiu o Ikki, como um golpe psíquico. Em seus sonhos, ele via uma figura familiar, de cabelos longos e azuis, mas os olhos não eram mais os de um homem atormentado, mas de um servo vazio, vestindo uma armadura negra como a noite do deserto, adornada com o disco solar de Ra. Era Saga, e ele não estava sozinho. À sua volta, uma legião de soldados com armaduras de bronze escuro, cujos poderes pareciam personificar as 10 pragas do Egito, transformação da água em sangue, invasão de gafanhotos, trevas, e que acordou gritando. A certeza de que seu antigo rival e algoz estava vivo, mas sua alma havia sido aprisionada por uma vontade muito mais antiga e sinistra. A missão estava traçada. Os Cavaleiros de Bronze, junto com alguns dos Cavaleiros de Ouro mais jovens, deveriam se infiltrar no Egito para investigar e, se possível, impedir o avanço do ritual. A chegada ao Egito foi como pisar em outro planeta. O calor era opressivo, mas não era um calor natural. Era uma energia cósmica pesada, um calor que nascia de dentro para fora. O ar tremeluzia sobre as areias e o silêncio era absoluto. Nenhum som de inseto, nenhum vento, apenas o zumbido de baixa frequência das pirâmides, que agora pairando sobre eles, não como monumentos, mas como sentinelas gigantescas. Seiya sentiu seu cosmo arder dentro dele, não com a chama da batalha, mas com um aviso primordial. Enquanto se aproximavam da entrada da grande pirâmide, uma figura surgiu da penumbra. Era um guerreiro alto e esguio, usando uma armadura dourada com a cabeça de um falcão. Seus olhos eram penetrantes e impiedosos. Era o Cavaleiro de Horus. Sem dizer uma palavra, ele ergueu a mão, e uma tempestade de areia com garras de energia se formou, avançando contra os cavaleiros. A batalha foi feroz desde o primeiro segundo. A velocidade do Guerreiro de Horus era assustadora, rivalizando com a de Seiya. Seu cosmo não era como qualquer outro que eles haviam sentido. Era seco, antigo, impessoal, como a força de uma duna de areia se movendo. Foi quando a situação se tornou crítica. Enquanto Yoga e Shiryu lutavam para conter o poder do falcão, uma outra figura emergiu da pirâmide, mais pesada, com uma armadura que lembrava um chacal, carregando um cajado longo. O Cavaleiro de Anubis. Com um gesto lento, ele apontou o cajado para Shan, e nada aconteceu. Por um instante, parecia um blefe. Até que Shan caiu de joelhos gritando de agônia. Sua aura de Andrômeda, sempre tão serena, estava se dissipando. Eu não consigo sentir meu cosmo, ele gritou. Anubis não estava atacando seu corpo. Estava cortando sua conexão com a constelação, julgando sua alma e a encontrando indigna de seu poder. Foi o momento de maior desespero. E então, do portal escuro da pirâmide, a figura dos sonhos de Ikki se materializou. Saga, sua armadura de gêmeos, agora era mesclada com ouro egípcio e negra como ébano. Seus olhos estavam vazios, mas suas mãos continham um poder terrível. Ele não olhou para os outros. Olhou diretamente para Seiya. O cavalo alado, disse sua voz. Um eco distante errou. Deus Sol, Tiaguá. Sua luz vai consumir sua esperança insignificante. Antes que Seiya pudesse reagir, Saga ergueu os braços. O chão tremeu. E não foi um terremoto comum. Do solo arenoso, milhares de gafanhotos feitos de energia cósmica negra emergiram, cobrindo tudo. Um enxame de fome e destruição que começou a corroer as armaduras dos cavaleiros.
era a materialização de uma das pragas, um poder que atacava não apenas o físico, mas a própria energia vital. Encurralados com Shan, incapacitado e enfrentando 2 guerreiros divinos, e o poder corrompido de Saga, a situação era mais sombria do que qualquer uma que haviam enfrentado. Seiya, lutando contra os gafanhotos energéticos, olhou para o céu. As constelações que sempre o guiaram pareciam fracas, ofuscadas pela luz dourada e maligna que emanava do topo da pirâmide. Naquele momento de desespero total, uma centelha de compreensão nasceu em sua mente. Ele não sentiu medo, sentiu uma conexão. A luz de Ra era solar. O cosmo dele, de Pégaso, vinha das estrelas. Eram forças diferentes, mas ambas cósmicas. E se o poder deles não fosse para enfrentar a luz do sol, mas para se fundir com algo ainda mais antigo? Seiya refletia rapidamente neste momento de tensão e desespero. Enquanto o enxame de gafanhotos consumia tudo, Seiya, em um ato de desespero e fé, em vez de queimar seu cosmo para um meteor de Pégaso, fez algo diferente. Ele fechou os olhos e tentou sentir não a sua constelação, mas o tecido do próprio cosmos ao seu redor. E algo respondeu. Das profundezas da areia, um símbolo hieroglífico brilhou com uma luz prateada frafa sob seus pés. O olho de Horus. Não o Horus egípcio, mas um símbolo universal de proteção. Uma voz ecoou na mente dele, tão antiga quanto o tempo, mas cheia de uma sabedoria gentil. O céu noturno e o sol do dia são filhos do mesmo pai. Para enfrentar a luz de Ra, você deve lembrar da luz que existia antes dele, a luz das estrelas primordiais. A tela desvanece para preto, deixando o espectador na dúvida. Que luz é essa? Quem é essa voz? Como Seiya escapará dessa armadilha? Depende só de você. Curtir, compartilhar, para que possamos dar continuidade nesta história. Comente Seiya no Egito, para eu saber que assistiu até a parte 2. Pessoal,